E aí pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos encerrar a análise do artigo 25, parágrafo único do Código Penal, com a redação dada pelo pacote anticrime, analisando também alguns temas correlatos à alteração legislativa, como nós já fizemos na primeira aula e na segunda aula, tá bom? Para hoje ficou pendente o que de eu tratar com vocês? Hoje nós vamos responder se o artigo 14A do Código de Processo Penal se aplica, se ele é relevante aos casos, às situações de legítima defesa anunciadas no artigo 25, parágrafo único do Código Penal, tá bom? O que é o artigo 25, parágrafo único do Código Penal? Já estamos cansados de tratar a respeito dele, mas é uma situação, é uma especificação de legítima defesa de terceiro que se resume a quem? Agentes de segurança pública. Em que situação? Nas situações em que haja vítima, refém durante a prática de crime e que esse agente precisa agir, precisa atuar para repelir aquela situação. Muitas vezes, na maioria delas, sendo necessário o uso de violência. O que nós falamos no segundo vídeo? Que esse uso de violência, em momento algum, pode deixar de observar a lei que especifica, que determina o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo. Sob pena de quê? Sob pena de aquele agente de segurança pública responder por eventual excesso, porque ele não estará agindo nem no estrito cumprimento do dever legal, nem na situação que caracteriza a legítima defesa de terceiro. O que é importante para nós nessa análise do 14A do Código de Processo Penal? Como eu disse para vocês, embora eu tenha me comprometido a tratar somente das alterações do Código Penal, há alterações correlatas no CPP e ou na LEP que são importantes para os nossos estudos e que eu vou pensar alguma coisinha com vocês. O artigo 14A do Código de Processo Penal traz uma situação em que se torna necessária a nomeação de defensor sempre que um agente de segurança pública seja investigado. E seja investigado em que procedimento, Taylor? Inquérito policial militar ou outro procedimento investigatório qualquer. Nesse outro procedimento, podemos incluir o quê? Sobretudo para provas de Ministério Público, o procedimento investigatório criminal, que é presidido pelo promotor de justiça. Em que situações que vai ser necessária a nomeação de defensor no procedimento investigatório lato sensu? Em situações que ocorram o uso da força letal praticadas no exercício profissional, tá? E o que nós também devemos perceber nessa situação? Esse uso letal pode ser em situação que envolva crime consumado, artigo 14.1 do Código Penal, crime tentado, artigo 14.2 do Código Penal, ou também em situações de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Quais sejam hipóteses que são excludentes da ilicitude nos termos do artigo 23 do Código Penal. Superadas essas premissas, pessoal, nós temos que tecer algumas breves considerações. Como eu disse para vocês, embora seja de processo penal, eu prefiro não deixar vocês com dúvidas ou com questionamentos de eventuais temas correlatos ou pertinentes. Nos termos do artigo 14A, parágrafo 1º do CPP, então, para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Nesse ponto aqui, o legislador não foi técnico. Por quê? Porque não se deve falar em citação, mas sim de notificação. E por que isso, Taylor? Porque o conceito de citação trazido lá no 238 do CPP, de aplicação subsidiária ao processo penal com base no artigo 3º, traz o seguinte, que é o procedimento, que é o ato pelo qual se convoca o réu, o executado ou interessado para integrar relação processual. Aqui não é processo. E por que isso?
Porque é um simples procedimento investigatório, seja inquérito policial, seja IPM, seja um PIC do Ministério Público. O correto é o que então? O correto é tratar como notificação. Por quê? Porque a notificação é o ato pelo qual se comunica alguém da necessidade de adotar o quê? Um comportamento ativo no procedimento ou no processo. Por isso, notificação, certo? O que a doutrina fala também a respeito do dispositivo, que essa ausência de nomeação de defensor, de advogado, não é conditio sine qua non para o prosseguimento das investigações. Eu também gosto de usar a expressão, não é condição de procedibilidade para que se prossigam as eventuais investigações, correto? Um outro fator, só para a gente encerrar esse artigo 25, parágrafo único e temas correlatos, se refere ao artigo 14A, parágrafo 2º do CPP, que tem a seguinte redação. Esgotado esse prazo, então, que o interessado, que o investigado tem para constituir advogado, vai se fazer o quê? A autoridade responsável pela investigação tem que intimar a instituição a que estava vinculado o investigado na época da ocorrência dos fatos, para que essa, em 48 horas, indique defensor para representar o investigado. Um ponto importante, a redação original do parágrafo 3º do 14A trazia como atribuição da Defensoria Pública a representação do investigado. O que houve com esse dispositivo foi vetado pela Presidência da República. Por quê? Por dois motivos que eu vou listar para vocês como principais. Primeiro, o servidor público, prima facie, não pode ser considerado em abstrato pela lei como vulnerável, como hipossuficiente para fins de atuação da Defensoria Pública. Segundo, o servidor público, nesse caso, se ele fosse representado pela Defensoria por ordem do legislador federal, haveria uma interferência, uma intromissão indevida do legislador federal em atribuições da Defensoria Pública Estadual, por exemplo, violando o Pacto Federativo. E essa lei, de fato, seria inconstitucional. Por quê? Pelo legislador federal trazer atribuições à Defensoria Pública dos Estados. Certo, pessoal? Há outros detalhes a respeito desse dispositivo que se pode questionar, que se pode trabalhar em eventuais vídeos específicos sobre a matéria, sobretudo na disciplina de processo penal. Mas, como tema correlato ao 25, parágrafo único do Código Penal, essas são as principais informações que vocês precisam para uma eventual prova de segunda fase para enriquecer eventuais respostas de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, chamem no privado. Um abraço!